Assim que terminou o jogo do Flamengo ontem, o jornalista Renato Maurício Prado foi à sua rede social e simplesmente detonou, galera. Renato fez duas afirmações, as quais eu gostaria de trazer agora aqui para o canal e também deixar os meus comentários a respeito delas. Primeiro o seguinte, Renato falou que o Luiz Araújo foi o pior investimento que o Flamengo fez nos últimos tempos. Foram 9 milhões de euros jogados fora, segundo aí o Renato Maurício Prado. E outra, ele ironizou dizendo assim, a grande coisa craque da MLS. Nesse caso aqui eu concordo piamente com o jornalista, cara, porque é o seguinte, quando a gente vê o Luiz Araújo dentro de campo, a gente percebe que ele tem menos raça que o Vitinho e menos talento que o Marinho, sabe? Ele consegue ser menos eficiente que o Marinho e consegue ser menos raçudo, vamos colocar assim, que o Vitinho. Para vocês verem que o Luiz Araújo é uma tremenda água de salsicha, sabe? Não tem outra expressão para classificar este jogador que não essa. Eu acho que dentre tantos erros que o Tite cometeu ontem, um dos principais deles foi a entrada do Luiz Araújo no lugar do De La Cruz. Não estou questionando a saída do De La Cruz, se o De La Cruz foi substituído é porque teve lá as suas razões, mas a entrada do Luiz Araújo para mim foi um baita de um equívoco, porque assim, estamos falando de um clássico, galera, de um clássico contra o nosso maior rival do Rio de Janeiro e além disso precisávamos da vitória até para podermos voltarmos para o G4 do Cariocão e ficarmos lá dentro, cara, no bolo, porque tá, beleza, temos uma rodada a menos, estamos falando de um fraquíssimo campeonato, mas pô, cara, o campeonato tá avançando e daqui a pouco termina a Taça Guanabara e o fato é que estamos fora da zona de classificação para as semifinais. É isso, esse é o fato. Então, devemos trabalhar com este fato e reverter esse panorama. E qual seria um dos principais passos? A vitória ontem em cima do Vasco da Gama. Tá, sabendo disso, o Tite, ao tirar o De La Cruz, eu, no lugar do treinador, eu faria o seguinte, eu faria o feijão com arroz, o qual eu tenho certeza que daria certo. Porque assim, ó, puxa o Gerson para frente para fazer dupla com a Arrascaeta e me coloca, meu irmão, um outro volante para fazer dupla ali com o Eric Pulgar. Antes da bola rolar, foi noticiado de que ele teria cortado o Thiago Maia e o Mateuzinho, mas o Mateuzinho estava relacionado, o Mateuzinho estava lá no banco. Então por que ele cortou o Thiago Maia? Galera, enquanto o Thiago Maia não for vendido para o Internacional, o Thiago Maia segue o jogador do Flamengo, ele tá no plantel. Então por que ele não foi relacionado? Porque o Mateuzinho foi e o Thiago não? Então pra mim seria isso aí, ó, a primeira opção. Tirou o De La Cruz, tranquilo. Me puxa o Gerson lá pra frente, porque o Gerson já jogou N vezes naquela posição e ele consegue fazer um trabalho ofensivo muito interessante, chegando ali na cabeça da área, finalizando, triangulando, enfim. Então ele puxaria o Gerson pra frente, colocaria um volante. Cara, tudo bem, na ausência do Thiago Maia, colocaria um outro volante, não é possível, cara. Até mesmo o Matheus Gonçalves poderia fazer aquela função ali ao lado do Eric Pulgar. Ou simplesmente faria de outra forma. Deixaria o Gerson no lugar dele como segundo volante e colocaria o Matheus Gonçalves. Pô, o Matheus Gonçalves não é um garoto bom, meu irmão. Não é um garoto bom. Ele não tá gabaritado para poder jogar conosco. Então por que o Tite não colocou ele? Vocês acham que o Luiz Araújo consegue ser melhor que o Matheus Gonçalves? Eu acredito que não, cara. Então, sabendo da importância do jogo e sabendo do que a torcida do Flamengo espera do nosso plantel, o Tite movimentou as suas escalações de forma completamente errada. Isso é uma prova de que o Tite ainda não entendeu o que é o Flamengo e tampouco entendeu a capacidade técnica que ele tem nas mãos. Outra afirmativa do Renato Maurício Prado foi que o empate contra o Vasco da Gama foi uma verdadeira derrota. Já eu discordo um pouco do jornalista, ainda mais um cara como ele que está na imprensa esportiva há sei lá quantas décadas. Falar uma bobajada dessa é uma tremenda palhaçada, sabe? Cara, estamos falando de um clássico. Clássico não tem favorito e é verdade. Flamengo tem um plantel mais recheado que o Vasco da Gama? Infinitamente tem. Flamengo tem mais jogador, tem mais dinheiro, tem mais capacidade técnica. Porém é clássico, meu irmão. E quando a bola rola, em clássico tudo se iguala. Quantas foram as vezes que a gente viu num clássico o time que entra inferiorizado se sobressair sobre o favorito? Isso aí é raça, meu irmão, é gana, é vontade. E ontem o Vasco da Gama jogou muito bem. E se a gente parar para relembrar as grandes chances criadas, o Vasco da Gama,
criou menos que a gente, porém deu muito mais calor, inclusive obrigando o Léo Pereira a se transformar em goleiro em alguns momentos da partida. Então, as melhores chances criadas foi a do Vasco. E outra, aquele francês deles lá joga muito, o Verratti também joga. Então, o time do Vasco é uma porcaria comparado conosco? É. Porém, os caras se sobressaem e muitos destes têm talento. Então, o que o Renato falou foi uma palhaçada. Eu não concordo, não concordo. Claro, deveríamos ter ganho. O natural seria a vitória ter sido consolidada, mas infelizmente não foi. Por quê? Clássico, meu irmão. Clássico não tem favorito. E ponto final. Vamos falar mais sobre o jogo de ontem, um pouquinho mais pra frente aqui deste vídeo, mas antes tem outras paradas interessantes para abordar. E é isso, galera. Vamos que vamos, porque a semana está começando. O Flamengo vai continuar seguindo o seu ritmo de treinamento mesmo, porque na quarta-feira tem o segundo clássico da sequência, que é contra o Botafogo. E a vitória contra o Botafogo se tornou mais fundamental ainda. Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, clube de regatas do Flamengo, tranquilo? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou cego total e total também é o nosso amor pelo Flamengo. Bom, a gente tem que começar aqui dando os parabéns ao São Paulo mesmo, porque eu tenho um primo chamado Ricardo Brad, meu parceiro de heavy metal, carioca, que hoje mora em João Pessoa, minha família tá toda lá praticamente, e ele é tricolor, torce pro São Paulo de forma ferrenha há muito tempo, desde quando se entende por gente. E ontem ele me cobrou que eu deveria sim dar os parabéns ao São Paulo, e aqui estou fazendo o Brad em sua homenagem. São Paulo empatou em 0-0 contra o Palmeiras, né? Venceu nos pênaltis e se tornou pela primeira vez na sua história campeão da Supercopa do Brasil. Desse modo, eu acredito que o tricolor do Morumbi, de fato, tem todos os títulos que um time poderia conquistar. Parabéns ao São Paulo. E é isso aí, cara. Então entrou para aquele seleto grupo daqueles clubes que conquistaram a Supercopa do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians e agora o São Paulo. Porém, Brad, sinto muito em lhe dizer, cara, Flamengo ainda segue como o maior vencedor desta competição. O Flamengo tem 2 títulos de Supercopa do Brasil, 2020 e 2021. Depois vem o Grêmio com 1, Corinthians com 1, Atlético Mineiro com 1. Inclusive, o Flamengo poderia ser tri se não tivesse perdido aquela pá de caminhões de pênalti naquela disputa lá contra o Galo, qual o Vitinho também perdeu e o Gabigol nem chegou a bater, né? Aquela coisa toda, enfim. Mas São Paulo entrou no seleto grupo e é isso aí, cara. Eu só lamento que o Dorival não estava presente nesta conquista. Dorival que levou o São Paulo ao título inédito de Copa do Brasil e poderia estar anexado a essa conquista. Porém não, infelizmente Dorival largou o tricolor para servir a seleção brasileira e o crédito desta conquista será dado ao outro treinador que lá está, qual eu nem faço ideia de quem seja, mas parabéns ao tricolor do Morumbi. E é isso aí, Brad. Menção honrosa feita. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas noites que ficamos enchendo a cara no garage, muito obrigado por ouvir heavy metal ao meu lado. Outra menção que eu queria fazer aqui é a respeito da Copa do Nordeste. Cara, aconteceu uma parada tão bizarra que eu tenho que falar aqui no canal. O jogo entre Maranhão e ABC de Natal. Cara, olha só que sinistro, cara. Nunca vi isso no futebol, cara. Maranhão tava vencendo de 2-1. O jogo aos 49 do segundo tempo. O Natal bota uma pressão lá, o ABC bota uma pressão, não sei o que, o goleiro do Maranhão defende, uma bola perigosíssima e tal. O que acontece? Zagueiro do Maranhão se empolga, vai comemorar com o goleiro dentro da grande área e, de sem querer, ou querendo, sei lá, me mete a mão na bola, toca na bola e a bola nos braços do goleiro. O que o juiz fez? Marcou o pênalti. Galera, o goleiro defendeu a bola, quer dizer, mesmo estando no colo do goleiro, a bola está em jogo. O zagueiro deveria ter atentado para isso, mas deu mole, cara. Tocou na bola e o goleiro e o juiz foi lá e marcou o pênalti. O que aconteceu? O ABC marcou e a partida terminou empatada. Acho que isso aí foi o pênalti mais bizarro da história do futebol. Se tiver um outro pênalti mais bizarro, por favor, me lembre aqui nos comentários, porque realmente a parada foi folclórica e entrará de fato para os anais do futebol. Ainda mais o futebol brasileiro, que é cheio de coisa bizarra que acontece o tempo todo. Que nem ontem no Maracanã. O Maracanã,
o maior palco do futebol brasileiro, dos maiores do planeta, tava com um pedaço lá que era um verdadeiro charco, lamaçal do cacete, sabe? Primeiro jogo no Maracanã na temporada e o gramado já se anunciou como verdadeiro pasto, cara. Lamentável. Bom, vamos aqui tratar sobre o clássico sem perder mais tempo. Tem muita coisa para abordar, mas antes queria pedir que vocês chegassem juntos aqui comigo no canal, que ativasse o sininho das notificações, que deixasse aí seus comentários, que desse um like e que também compartilhasse o Fla Cegueta nos seus grupos. Galera, o canal está crescendo, graças a Deus, mas eu quero e muito alcançar a meta dos 10 mil inscritos até o final do mês de abril. Seria muito importante para o projeto como um todo, e eu sei que isso só vai ser possível com o seu engajamento, com a sua colaboração. Então vamos juntos nesta jornada rumo aos 10 mil inscritos até o final do mês de abril. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, deixando sempre o sininho aqui das notificações ativado, beleza? Lembrando que tudo isso aqui é 100% gratuito, tanto para mim que faço, quanto para você que assiste e me devolve com seu carinho e seu engajamento, beleza? Muito obrigado e vamos que vamos. Olha aqui, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, 0-0, jogo, todo mundo falou que foi um jogo eletrizante, foi um jogo bom, foi um jogo com cara de clássico, mas poderia ter sido tecnicamente melhor. Primeiro vou falar das bobagens do Tite. Cara, o Tite tá começando a me tirar do sério. Se alguém não concordar, de cara eu peço desculpas, mas é questão de opinião. Tite, primeiro grande erro, a escalação como titular do Cebolinha e do Pedro. Eu quero ver alguém aqui vir ao canal e dizer pra mim o que o Pedro fez no jogo de ontem. O que o Cebolinha fez no jogo de ontem. A dupla ficou em campo por 71 minutos e os caras não fizeram nada, 0, 0, 0. Principalmente o Pedro, meu irmão, o cara sem raça, sem sangue, sem vontade. Pedro não me fez nada. Nos 25 minutos que Gabi e Bruno Henrique atuaram, os caras conseguiram fazer o dobro, o triplo de coisa. Aí estão criticando, o Gabi perdeu o gol, pelo menos ele finalizou, pelo menos ele chutou. Perdeu o pênalti, meu irmão, ele não perdeu, o Jardim defendeu. Perder pênalti é bater na trave ou jogar pra fora. Quando o goleiro pega, é o goleiro que defende, não é o jogador que perde, tá? Tem essa diferença aí. Então o Tite, quando me entra com a dupla queridinha dele, foi pra mim o primeiro grande erro. Mas é aquilo que eu venho martelando aqui no canal. Cebolinha e Pedro não são jogadores confiáveis, não são jogadores para levar o Flamengo à vitória, muito menos para mudar qualquer panorama. Esses caras aí, beleza, tem que entrar no decorrer da partida, mas não nunca como titular. E foi provado novamente. Primeiro grande erro do Tite. Segundo grande erro, a improvisação do Guilherme Varela na lateral direita quando o Ayrton Lucas foi cortado por algum problema que eu não lembro agora. Cara, não é possível você não ter no plantel um lateral esquerdo de ofício que possa suprir a ausência do Ayrton Lucas naquela situação ali. Porque é o seguinte, o Varela, quando você me tem o melhor lateral direito. Hoje o Varela é o melhor lateral direito que nós temos. Quando a gente tem o melhor lateral direito em atuação e você me tira ele da sua principal função para jogá-lo num canto que ele não rende, você está queimando uma peça, a peça original, a posição original, e você está queimando a outra posição, porque ele não vai render lá e vai deixar de render cá. Isso sempre acontece, e todas as vezes que o senhor Tite improvisou, inclusive teve uma época que ele botou o Ayrton Lucas no meio e botou o Cebolinha de lateral esquerdo, ele detonou, ele ferrou os dois jogadores, por consequência, as duas posições, e novamente isso voltou a acontecer. Então, outra grande burrice do senhor Tite, a improvisação do Varela. Terceiro grande erro é essa parada aí, a substituição, cara, do De La Cruz, como abordei aqui no início do vídeo. A saída de De La Cruz pode ter sido justificada, mas a entrada do Luiz Araújo foi completamente equivocada. Ou ele deveria ter puxado o Gerson lá pra frente, ou ele deveria ter colocado o Matheus Gonçalves no lugar do De La Cruz e deixar o Gerson no lugar dele. E o Thiago Maia deveria sim estar no banco para ser uma opção. O que está acontecendo com o Flamengo é inadmissível. O senhor Tite tem que entender o que é o Flamengo, ele tem que entender qual o DNA do rubro-negro, ele tem que entender que a torcida tá chegando junto, então basta ele ter a humildade de reconhecer eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode, as palhaçadas que ele vem fazendo e parar com esse pretenciosismo aí, protecionismo que se fala, né, com relação a Cebolinha e Pedro, porque esses caras aí, ó, não dá, meu irmão, não dá mesmo. Atuações, cara.
eu tenho que dizer o seguinte, um dos principais jogadores que eu mais gosto do elenco é o Fabrício Bruno, pra mim ontem foi um dos piores. Infelizmente, Fabrício, não sei o que aconteceu, tava com a cabeça meio aloada, não sei o que houve, sei que ele não jogou bem não, cara. Talvez aquela pressão do Léo Ortiz tenha mexido com a cabeça do Fabrício, cara. Até mesmo aquela suposta contratação do Lucas Fasson lá, do Locomotive, enfim. Fato é que o Fabrício Bruno errou muito, cara. Enquanto o Léo Pereira jogou muito, também a mulherzinha do Léo Pereira tava lá no camarote assistindo, né? Modelinho lá, youtuber, sei lá o que ela é. Então o Léo Pereira tava feliz e por consequência jogou muito bem. Inclusive operou alguns milagres, como se fosse goleiro. Mas o Fabrício Bruno foi muito mal, cara. Então pra mim foi um dos piores jogadores. Claro, o Varela foi uma tremenda de uma baranga, mas sem culpa alguma, já que ele tava jogando completamente torto. E as duas maiores barangas, obviamente pra mim lá na frente, foram o Pedro e o Cebolinha, né? Querendo criticar não, mas os caras foram muito mal. Teve uma bola que o De La Cruz fez chover, cortou pra cá, cortou pra lá, meteu a bola cruzada, era só o Pedro dar um carrinho, era só o Pedro correr com mais vontade que ele guardaria aquele gol ali. Se fosse o Gabi, guardaria fácil, o Bruno Henrique é a mesma coisa. Mas o Pedro, como não tem raça, não tem gana, nem chegou perto da bola. Então as quatro barangas do jogo, Cebolinha, Pedro, Fabrício, Bruno e o pobre do Guilherme Varela. Se eu tivesse que apontar somente um, eu apontaria o Pedro. Não gosto do futebol do Pedro, porque ele não tem sangue. Infelizmente, cara. E os melhores, obviamente, foi, De La Cruz nem se fala. De La Cruz, enquanto esteve em campo, cara, jogou muito. O cara tem raça demais, o cara tem qualidade técnica, o cara bate falta, o cara dribla, o cara finaliza, o cara bate escanteio, o cara faz de tudo. E o Arrascaeta também nem se fala. Primeiro tempo jogou muito, mas no segundo cansou, mas no finalzinho deu aquela cartada mágica que foi ter conseguido o pênalti. Agora, relação a Gabi e Bruno, que eu tô falando, os 25 minutos que os caras estiveram em campo fizeram muito mais que a dupla preferida do Tite, em especial o Gabi. Gabi chamou o jogo, se movimentou, procurou, finalizou. Perderam o pênalti, foi fatalidade. Os torcedores que hoje estão detonando o Gabigol são um bando de Nutelinha mimizento, sabe? Que Gabigol, ele é importantíssimo, cara. Eu tenho certeza que se o Tite tivesse mantido eles como titular, Bruno e Gabi, o Flamengo teria feito uma fumaça muito maior no Vasco da Gama e com certeza teria ganho aquele jogo ali. Perdemos 71 minutos a troco de nada. Defesa do Jardim foi questionada, porque estão falando que ele se adiantou, não sei como é que se adiantou, sei que o Bruno Spindler foi lá na sala do VAR, pediu explicações e tal, e depois o Flamengo mandou uma nota oficial dizendo que a arbitragem acertou, porque o Jardim não se adiantou, enfim, se estão falando que não, o fato é que também não muda mais nada. O Gabigol bateu como sempre bate, escolheu o canto esquerdo, esperou até a última fração de segundo, como ele sempre faz, porém, o Jardim foi lá e catou, meu irmão. Talvez, foi o que o próprio Gabi falou, se tivesse metido um pouquinho mais de força na bola, a bola teria entrado porque o Jardim não teria alcançado. Mas o Jardim é um excelente pegador de pênalti, cara. Ele pegou um monte de pênalti lá na Europa. Então isso não é novidade não, cara. É o que eu tô falando. Atacante, jogador, batedor de pênalti, perde a cobrança quando ele mete na trave ou mete pra fora. Quando vai no gol, a não ser que seja muito esdrúxulo, o cara recua aí, o goleiro nem tem esforço. Mas no caso do Gabi não foi recuo não, cara. Ele bateu forte e consciente. Jardim que catou. Então pare de criticar o cara e deixe ele evoluir naturalmente, porque já está provado por A mais B que ele tá com muito mais vontade que o Pedro, tá tecnicamente recuperado e fisicamente nem se fala. Gabigol tá voando. Falta o Bruno Henrique entrar um pouquinho mais. Agora vamos ao contraponto da parada. Bruno Henrique poderia ter entrado um pouquinho mais na partida. Bruno não fez aquilo que a gente espera dele. O Bruno precisa se aquecer um pouquinho mais. Talvez o banco não esteja fazendo muito bem a ele, mas, cara, quando ele entrar, ele tem que fazer por onde. Agora, esperar do Luiz Araújo não dá. Foi o que disseram na transmissão do jogo de ontem. Luiz Araújo veio pra nada e desde que o Flamengo contratou o Everton Ribeiro, nenhum outro jogador foi contratado depois disso, fez metade do que o Ribeiro fez. E pelo visto, o Luiz Araújo não vai fazer nem 10% do Ribeiro. Eu acho que o Luiz Araújo deveria jogar jogos menores, jogos quando já estivessem resolvido para ele aos poucos pegar ali o entendimento de que é Flamengo, enfim, pegar entrosamento e adquirir um pouquinho mais de vontade, sabe? Nos jogos pegados como o de ontem, bobajada, perda de tempo. Agora, Tite me vai à coletiva e reclama da bola. Tá todo mundo falando sobre isso também e eu quero dizer o seguinte, Tite, bola é bola em qualquer lugar do planeta. Ah, a bola é dura, a bola é isso, a bola varia, a bola do Carioca não presta. Tite, quem não presta são seus conceitos. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Seus conceitos com relação ao que você espera do Flamengo é o que não presta, porque se prestasse,
você teria feito o básico, você teria mantido o quadrado que todo mundo espera que vai dar liga e vai dar muita liga, que é a dupla infernal, mais De La Cruz e Arrascaeta, e ponto final. Você também não quis relacionar o Thiago Maia, então não é a bola, foi você. É isso aí, galera. Por hora eu vou me despedindo. Sobre o mercado, obviamente, mais tarde terá um vídeo falando sobre isso. Por hora eu vou ficando por aqui e é isso. Novamente, quero pedir que vocês cheguem juntos aqui no Fla-Cegueta. Vamos romper as metas que a gente vem estabelecendo. Já disse quais são e vamos que vamos. Por hora eu digo o seguinte a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E saudações rubro-negras. Ferimentos leves, mas Botafogo, você vai ter que pagar essa conta aí. Valeu, muito obrigado.